Saiu aí o resultado do IPCA, que é uma das formas de se medir a inflação para o mês de fevereiro, e teve um aumento de 0,86%. Significa que, na visão do consumidor, as coisas estão mais caras do que janeiro, 0,86%. Para ter uma ideia, em janeiro, essa inflação do IPCA foi de 0,25%, então a gente percebe aí uma crescente. Esse fevereiro é o fevereiro com o maior índice de inflação desde 2006. Então a gente nunca teve um fevereiro tão inflacionado, né? Eu acho que a gente percebe isso até no dia a dia. Se a gente considerar os 12 meses, nós estamos falando de uma inflação de 5,2% medida pelo IPCA. Essa inflação acho que já era meio prevista. Um dos componentes, né, para o cálculo desse índice de inflação são os preços dos combustíveis, que aumentaram muito, então isso fez com que a inflação subisse, né? Amanhã a gente tem uma reunião do Copom, e isso tem uma influência muito grande, a inflação, e é muito provável, o mercado inteiro está apostando que o Copom vai subir a taxa Selic até numa estratégia de tentar conter essa inflação. Eu aposto aí em meio ponto percentual, qualquer coisa acima disso acho que seria melhor, mas eu acredito que eles vão chegar em 2,5% aí a Selic. O HSML11, que é um FII shopping, divulgou nesse último relatório que eles tiveram um lucro líquido no mês passado de 51 centavos, mas distribuíram somente 40. Isso acontece, normalmente é uma estratégia da gestão de guardar uma reservinha para distribuir nos próximos meses. Então, assim, é um conservadorismo mesmo da gestão para tentar equalizar, quer dizer, se no mês que vem for um pouquinho pior, eu tenho aqui um dinheiro guardado, né, para compor esse rendimento e equalizar eles, para que eles fiquem melhores, assim, mais homogêneos ao longo do tempo, e demonstra aí a preocupação de gestão com a crise, que não é segredo para ninguém, né? Os FIIs de shopping são certamente aqueles que mais estão sentindo essa crise. Inclusive, o HSML11 notificou um aumento da inadimplência, a inadimplência deles está indo para 19%, né? É um valor muito alto, mas entendível para o momento, e inadimplência significa que a gente precisa negociar isso, né? Os dados de vacância, que são para mim os mais importantes, infelizmente não está nesse relatório. Cabe a gente aí cobrar o HSML11 para colocar esse dado de vacância aí no relatório também. Segue os fundos de shopping tentando enfrentar essa crise. Um fundo de papel, o Iridium, é o IRDM11, é um fundo muito famoso, é um fundo muito bom. E ele vem pagando rendimentos bons, a gestão tem mostrado um papel muito relevante aí na gestão desse FII. Só que eu estava reparando, ele está sendo negociado 35% acima do valor patrimonial. Gente, no caso de um fundo de papel, é muito fácil calcular o valor patrimonial, porque é uma operação, é matemático. Não é igual no fundo de tijolo, que eu faço uma avaliação, vejo quanto esse imóvel vale, vou reavaliar daqui a um ano. Não, no fundo de papel, eu remarco a valor de mercado, todos os títulos que esse fundo tem, e consigo chegar no valor dele. Então, assim, quando a gente está pagando 35% a mais num FII de papel, nós estamos pagando o sorriso do gestor. Não tem nada que justifique aí um ágio desse tamanho. Continuo achando o FII muito bom, é um fundo muito bom, mas não entendo como que um FII de papel pode ser negociado a 35% o valor patrimonial dele. Realmente, por hora, eu não compraria. Quem tem, fica, mas eu não compraria porque eu acho que está exagerado, uma hora isso tem que ajustar. O FIGS11 é um FII de shopping, né, que anunciou alguns dados no relatório gerencial aí que eu queria destacar. O primeiro é que eles distribuíram um lucro menor do que o que eles tiveram, eles tiveram um lucro maior, distribuíram menos. Isso significa aí uma postura do gestor que é muito parecida com os demais fundos de shopping, que é pegar o que teve naquele mês, não distribuir tudo, guardar um pouquinho para o mês que vem, e estou preparando aí um colchão para enfrentar crises mais intensas, né? Outros dois dados que são muito relevantes nos fundos de shopping é a vacância, e a vacância do FIGS passou para 12%. Toda vacância acima de 10 me preocupa um pouco, tá? Então 12 é uma vacância que me incomoda um pouco no FIGS. E eles anunciaram a inadimplência que está em 35%, tá? A inadimplência também é alta, mas assim, a inadimplência ela é um movimento passageiro. Quer dizer, pode ser que naquele momento o cara não está conseguindo pagar, então cabe uma negociação, dá para a gente diferir isso aí, para adiar, parcelar, uma hora pode receber, mas aquele cara ainda está ali. Já a vacância significa que o cara foi embora. Então, assim, me preocupa mais uma vacância de 12 que uma inadimplência de 35. Porque a inadimplência é temporário, é o primeiro reflexo da crise mesmo, mas ainda é contornável. Agora a vacância não, significa que o cara foi embora.
Então vamos ficar de olho, ao analisar um FII de shopping, fica de olho na vacância. Ela é bem mais relevante nesse momento do que a inadimplência em si. Outro FII de shopping é o HGBS11, anunciou um movimento um pouco diferente dos demais shoppings. Ele teve um lucro de 73 centavos no mês por cota, mas distribuiu 80. Ele não imprimiu o dinheiro, né? O dinheiro que ele tinha poupado, né, do mês passado, ele distribuiu nesse último mês do informe, né? Então, esse manejo aí cabe à gestão, né? Entender quanto vai distribuir do que teve. E isso faz com que os dividendos, os rendimentos mensais fiquem mais equalizados, né? Um ponto importante do HGBS é a vacância. A vacância subiu um pouquinho, 7,2 para 7,4, mas ainda assim eu acho que está bem controlado para o cenário, principalmente se a gente olhar com mais detalhe. Se a gente olhar shopping a shopping, o maior ofensor dessa vacância de 7,4 é o Goiabeiras. É o shopping Goiabeiras, que já era uma pedra no sapato do HGBS. Então já era um shopping ruim, que ele tá ofendendo mais essa vacância do fundo como um todo. Só o Goiabeiras está com a vacância de 24%. Então você imagina que os outros têm que estar a vacância muito melhor para que a média ponderada dos shoppings dê 7,4, que é a vacância do fundo. Então assim, agora até o Goiabeiras também deu uma melhoradinha esse mês, tá? Então eu acho que o HGBS segue muito bem. É um fundo que apanhou demais no valor da cota. O valor da cota caiu bastante e é um fundo que vale dar uma analisada. Você pretende comprar algum shopping com desconto? Eu acho que o HGBS está com uma vacância muito controlada, melhor que a dos pares e com um valor bem descontado da cota. Então dá uma estudada, se achar que faz sentido na sua carteira aí, compensa acrescentá-lo. O Bresco, né, o BRCO11, é um fundo de logística que tem imóveis muito bons, são imóveis muito bem localizados, imóveis um nível muito alto. E aí o Bresco tem apanhado, né, o valor das cotas dele tem caído, principalmente porque nesse mês vencem 2 contratos atípicos do Bresco. É claro que um mês, todo mundo está esperando o que vai acontecer, né, quanto que vai renovar, como é que vai renovar, que valor que vai ser, como vai ser e tal. Então aí fica uma aposta. Né? Se você entende, confia na gestão e acha que eles vão renovar esse contrato muito bem, é a hora de comprar um FII muito bom de logística, com imóveis muito bons, por um preço mais baixo. Agora, se você ainda está receoso e teme aí o que vai acontecer com essa negociação, aí espera ver o que vai dar e decide entrar ou não. É o risco, mercado de renda variável é desse jeito, mas está aí o Bresco BRCO11, um fundo de logística com imóveis espetaculares, apanhando muito. Vamos aguardar como é que vai ser o desfecho aí desses 2 contratos atípicos vencendo agora. Tomara que renovem bem, é um FII que tem um futuro muito promissor. Quem anunciou um fato relevante muito interessante foi o RBVA11. Ele anunciou que vendeu os 3 imóveis em São Paulo e Minas, e esses imóveis foram vendidos 17% acima do valor de aquisição e 7% acima do último laudo de avaliação. Então quer dizer, aparentemente vendeu o imóvel, vendeu acima do que pagou e acima do que estava avaliado, né? Esse ganho de capital vai dar mais ou menos 44 centavos por cota, lembrando que esse valor tem que ser distribuído ao longo deste semestre. Então, neste semestre, os cotistas de RBVA11 vão receber um rendimento um pouco mais alto. Provavelmente eles vão distribuir esses 44 centavos ao longo do semestre. Mas fique atento porque isso é um fato não recorrente, né? Isso vai ser agora e depois cessa. De toda forma, acho um ponto muito interessante porque o fundo reduz a exposição dele em agência bancária, que eu acho que é um consenso de todo mundo que as agências bancárias estão cada vez diminuindo mais, então reduz essa exposição, agrada mais os investidores e agora eles têm também um problema para resolver porque eles têm um capital grande na mão e precisa aplicar isso comprando novos imóveis, provavelmente na linha da estratégia de renda urbana aí do fundo. Vamos aguardar, mas foi para mim um movimento muito interessante. O JSRE11, ele distribuiu um valor de 45 no último mês, mas tem um ponto aí que a gente deve notar que é o seguinte, esse valor ele tem um pedaço aí que é referente a essa última aquisição de JSRE, aliás, uma aquisição bem boa, e ela é proporcional ao que tem. Se a gente pegar o valor cheio, esse rendimento vai para 50 centavos, que eu acho que vai daqui para cima esse rendimento de JSRE. Inclusive, se a gente for olhar os imóveis do JSRE11, você vê que são imóveis sensacionais, são imóveis muito bons. E eu acho, inclusive, que o valor de cota hoje do JSRE não condiz com a qualidade dos imóveis que ele tem.
eu vejo um futuro muito bom e quem tem espaço na carteira aí, vale dar uma olhadinha no JSRE11, na qualidade dos imóveis, que eu acho que ele tem um futuro muito promissor pela frente aí, JSRE11. Outro fundo que trouxe aí boas notícias nos relatórios gerenciais foi o HGLG11. Ah, o HGLG. Eles anunciaram que aquele imóvel de Betim, que foi devolvido há pouco tempo, né? Já tem uma negociação em andamento, naturalmente não tem nada certo, mas já é excelente, porque lembrando que esse FII teve uma multa muito cara, esse imóvel, então se fizer uma nova locação agora, vai ser um excelente negócio para o FII. E eles anunciaram ainda que aquele terreno de Extrema que eles tinham comprado para fazer desenvolvimento imobiliário, eles estão com um bom acordo nele. Lembrando que desenvolvimento imobiliário é quando você compra o terreno e constrói o imóvel que você vai alugar, né? É um ponto muito discutido, muito questionado aí dos FIIs, né? Se os FIIs deveriam fazer isso ou não, porque coloca um risco a mais dentro do portfólio, né? Que é construir, os FIIs não estão acostumados a construir. Eu pessoalmente gosto, mas eu acho que esse é um luxo para poucos. Esse é um luxo, por exemplo, para a HGLG, que é um FII que tem um valor de mercado muito grande, que tem outros excelentes imóveis que consegue suportar esse risco do desenvolvimento imobiliário. E aí, nesse caso específico de Extrema, que é hoje nos grandes polos de logística do Sudeste, é interessante porque eles estão fazendo um contrato de BTS. BTS é uma modalidade de contrato que vou ter o terreno, aí eu construo o imóvel do jeitinho que o cliente quer e eu já tenho um contrato de locação. Então, quer dizer, eu já começo a construir já com um cliente em potencial. É aí, mais uma vez, o HGLG só dando alegria. O único problema de HGLG é que a cota nunca cai, fica difícil demais de comprar. Aí você tem que decidir, ou compra caro mesmo, ou reza para que caia um pouco. Um outro FII que trouxe notícias interessantes foi o Tegar, TGAR11. Ele anunciou que comprou um imóvel comercial em Goiânia, né? Não é muita cara do fundo, né? Entendo aí, parece uma diversificação ou uma grande oportunidade. Por quê? Se a gente olhar esse imóvel lá, eles pagaram 2.880 o metro quadrado. É muito barato, é muito barato. Então pode ser que eles fizeram uma compra sensacional, tá? Talvez até por isso tenham colocado isso no portfólio. A outra vantagem é que esse imóvel já está alugado, né, para o Tribunal de Justiça, num contrato que começou agora, em 2020, e vai até 2025. Então, quer dizer, você compra um imóvel a um preço muito baixo e já alocado com um cap rate bom. Então, assim, acho que um movimento muito acertado do Tigar, tomara que continue dessa forma. Outro ponto que chama atenção é a distribuição dos rendimentos. Eles distribuíram 1,15, que dá mais ou menos 82 centavos do lucro líquido. E essa diferença, então, que eles não distribuíram, quer dizer que eles lucraram, mas não distribuíram, pode ter duas saídas. Ou ela vai ser distribuída ao longo do semestre, e aí vai incrementar ainda mais os rendimentos, mas tem um detalhe aqui que o Tigar não provisiona a taxa de performance. Então tem um valor aí que ainda vai ser descontado lá para frente que não está provisionado aqui. Então é uma loteria, pode ser que ao abater essa taxa de performance essa diferença seja consumida, ou pode ser que ainda tenha algo para distribuir lá na frente, além a mais dos excelentes rendimentos que o Tigar já tem pagado. O outro ponto legal é que eles vão fazer uma outra emissão, a 10ª emissão, que ela vem a 131 e pouco, então acho um preço muito bom da emissão. E o que me chamou a atenção foi que essa emissão agora é uma 400. Uma emissão 400, ela dá muito mais trabalho do que a emissão 476, que foi aquela última que a gente xingou aqui que estava caro. Se essa emissão 400 dá mais trabalho que a 476, a lógica era ser mais caro ainda do que a última. E não foi o que aconteceu. Na verdade, essa emissão está mais barata do que a última. Então pensa, é uma emissão mais cara, que dá mais trabalho, que custa mais, e eles estão cobrando mais barato do que a anterior, que foi uma 476. Isso para mim significa que a nossa reclamação funcionou, o Tigar deu ouvido aos cotistas e conseguiu fazer, dessa vez, uma emissão a um custo mais baixo. Então, parabéns para a gente que reclamou e parabéns para o Tigar que escutou. Um fundo de papel que trouxe uma notícia interessante é o TORD11, né? O Tordesilhas, TORD11, né? Eles são um FII bem high yield, né? Só para nivelar aqui, high yield, o yield é o que o FII paga todo mês, né? High yield é porque você paga um yield muito alto, você busca pagar dividendos altos, né? Rendimentos altos. Só que não tem almoço grátis, né? Esse rendimento alto, esse yield alto, vem de correr mais risco, de tomar mais risco. E se existisse essa classificação, eu acho que eu ia falar que o TORD é o high yield, né? Eles são agressivamente high yield. E uma forma de fazer isso é comprar cotas subordinadas. O que são cotas subordinadas? São cotas que são
estão mais no fim da fila para receber. Então lá, você tem as cotas mezaninas, as cotas que vão receber, e aí você tem as subordinadas. A subordinada é a última a receber, então isso incorre mais risco. Se tem mais risco de recebimento, você tem que ser melhor remunerado. É por isso que o build é maior. E aí eles anunciaram uma compra de um CRI nesse mês que é 30% mais IPCA. É isso mesmo, é 30% mais o IPCA. E aí o cotista desavisado fica maluco, né? Não, 30% mais IPCA, tô bombando e tudo. Mas é bom se olhar com atenção, porque olha só, isso não é o que o CRI vai pagar. Por quê? Eles pagaram 65% do valor de face nesse CRI. Então, ó, o CRI é 30% mais IPCA, mas não é isso que ele paga. Por quê? Quem que vende um CRI a 65% do valor de face? É porque esse CRI não está bom. Esse CRI é muito provável que ele já esteja muito estressado, então com muito problema de pagamento. Então assim, é uma operação muito arriscada, como o risco é alto, tende a pagar um rendimento alto, mas tem que saber que o FII está comprando um CRI extremamente estressado a ponto de pagar 65% do valor de face nele. Então, quem for cotista de Tord, cuidado com essas notícias, olha com atenção e fica bem atento a como o gestor está lidando com esses problemas de pagamento. A CSHG, que é, para mim, uma das melhores gestoras do Brasil, tem um fundo de papel chamado HGCR11. Né? Esse fundo ele anunciou uma distribuição de 62 centavos no mês passado, porém, ele teve um lucro de 92 centavos. Então ele lucrou 92 e distribuiu 62. Essa é a diferença, ele está guardando, lembrando que por lei ele é obrigado a distribuir isso ao longo deste semestre. Então esse dinheiro não perde, ele vai ser distribuído ao longo do semestre. Se a gente olhar, só nesse semestre já tem acumulado R$ 1,07 que o fundo vai ter que distribuir. Então isso aí já deve dar um incremento nos rendimentos desse FII ao longo desse mês. Além disso, tem um ponto interessante, porque o que a gente tem visto de fundo de papel com um valor patrimonial muito descontado em relação ao valor de mercado, um valor de mercado com um ágio muito grande, né? O caso do Iridium com 35% de ágio, por exemplo, no HGCR não. O HGCR está muito perto do valor patrimonial, que é o justo para um fundo de papel. Se a gente olhar a composição de títulos dele, ele é mais ou menos meio a meio. Ele tem metade de títulos de IPCA mais 7,3 e metade, um pouco mais, de CDI mais 2,5. Então, assim, eu acho que é um fundo de uma gestora muito boa, que está sendo vendido dentro do preço dele, quer dizer, muito próximo do valor patrimonial, e que tem uma composição, um portfólio muito robusto para enfrentar esse próximo momento, que eu acho que é consenso, um aumento na Selic e o IPCA mostrando aí, dando as suas caras. Então, assim, acho que o HGCR11 é um fundo que tem um lugar muito específico na carteira aí, então vale a pena dar uma estudada e se você entender que para você faz sentido, dá uma olhada com carinho, que me parece um excelente fundo de papel.